Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Missão Educar, o programa onde a estrela principal é a educação. E você sabe, participe aí na telinha da TV, manda sua pergunta, seu comentário, a sua experiência educacional, porque você pode estar contribuindo para muita gente que nos vê no Brasil, no exterior, em vários países, em países de língua portuguesa, para que possam também, de repente, adotar o que você estava nos contando. E não se esqueça, nós temos no Facebook o grupo Missão Educar, e temos também a página de curtir do Missão Educar. Acompanhe lá no Facebook tudo que nós estamos fazendo. E se você quiser falar conosco durante a semana, fora do programa, quiser mandar lembrar de alguma coisa, nós temos nosso e-mail, que é o missãoeducar2012@gmail.com. missãoeducar2012@gmail.com. E hoje teremos um programa sensacional que vai justamente falar da participação dos pais na vida escolar dos filhos. E antes de eu apresentar, de eu saudar o nosso professor Seu Moreira, eu vou lembrar a vocês quais são as empresas que estão colaborando para o nosso Missão Educar. E convido outras empresas também a fazerem o mesmo, para que a gente possa estar aqui sempre e fazer cada vez melhor, para que possamos prestar um serviço de excelência a todos os interessados em educação. Nós temos então como nossos patrocinadores aqui a Acerplan Educacional. Falaremos dela daqui a pouquinho, uma empresa sensacional que ajuda muitas escolas a se manterem saudáveis. Nós também temos a Máxima Eventos de Formaturas, lá do Espírito Santo, que trabalha em toda a região leste do país, que já vem vindo para o Rio de Janeiro, em breve estará em São Paulo também. E nós temos a Família Espacial e o Circo Espacial. Família Espacial, que é teatro infantil de altíssima qualidade. E temos, claro, ainda falando em qualidade, obviamente, as massas alimentícias Ravan, que tem 3 lojas em São Paulo e também a loja virtual, está aí fornecendo muita coisa boa desde 1977. E finalmente nós temos a Digicad, que é uma escola de TI presencial e à distância, que você pode perfeitamente conhecer e vai adorar. Ela serve tanto a empresas como também a pessoas físicas. Está aí a Digicad. Então, essas 5 empresas nos ajudam aqui. Esperamos que outras empresas também adiram ao nosso projeto Missão Educar. E vamos então saudá-lo com bom sempre, professor Dirceu Moreira. Bom sempre, meus caros teleinternautas que nos prestigiam durante tanto tempo. Estamos chegando já para fazer e completar o nosso primeiro aniversário. O primeiro, quem sabe a Ravan manda até um bolo para a gente, né? Não se sabe, né? E é um prazer agora novamente estar com vocês. E hoje vamos tratar de uma questão que eu acho que vai ser um programa muito legal, porque durante o longo da minha vida eu sempre venho falando dessa questão e que eu aprendi muito com o meu mestre, o professor Henrique José de Souza. Uma tríade: família, escola e sociedade. Sabe, não dá para se fazer educação sem a corresponsabilidade da família. E a sociedade não pode colher bons frutos se não houver uma integração entre essas duas instâncias, família e escola. E nós temos hoje aqui um professor que, além de educador, tem a experiência de ser o educador e tem uma experiência muito legal que muitos, às vezes, não percebem disso, que é ter dupla atividade. Aliás, tem uns que têm tripla atividade, né? É verdade. 4. Mulheres, então, professoras que trabalham em 3 escolas. Nosso convidado de hoje é possibilidade. Assim, e ele está mais ou menos nesse caminho. Fala um pouquinho dele. Olha, mas eu vou passear um pouco consigo, né? Então vamos. Vamos fazer um passeio aí? Nós temos algumas imagens de suas conversas com professores, com pais e com alunos, né, professor Dirceu Moreira? Vamos ver então? Vamos ver. Mesmo porque aqui, professor, já amarramos contigo essas imagens que vai ser apresentada em função dos trabalhos que eu tenho feito ao longo das minhas caminhadas, mostrando qual é a grande responsabilidade. Então, a APM não pode ser simplesmente uma sigla. Ela tem uma função e uma responsabilidade grande em fazer a integração entre o trabalho realizado na escola, integrando ali a questão do aluno, a questão da família, portanto, a gente estaria fazendo os dois. E, nesse sentido, eu sei que eu vi um pouco eu não preciso nem ver o teu currículo, porque quando fala que é professor, eu acho que não precisa mais nem ler currículo, porque, em primeiro lugar, já vem aquela história, é um batalhador. Né? E eu gostaria que você dissesse assim, como é que você foi cair lá na APM? Eu sei que a APM é dentro da escola, mas como é que foi a
participação. Como é que você caiu lá dentro da APM e como é que você vê esse seu trabalho hoje para a escola? Assim, eu entrei na APM por causa da minha filha. Eu tenho uma filha agora de 7 anos, então eu entrei por causa dela, né? Eu conheci a escola, né? Como fiz a formação de pedagogo. Assim, a escola, eu estagiei na escola que a minha filha estudou. Assim, conheci então os professores, os diretores da escola. Assim, com isso, fui conversar, consegui encaixar minha filha na escola e a diretora me sugeriu, perguntou se eu queria ter essa participação. Eu aceitei, assim, como assim, um professor formado, uma criança, né, assim, nada mais, nada menos do que acompanhar o maior tesouro que eu tenho, né? Sim, exatamente. Agora sim, você também é professor. Sou professor. E você leciona na mesma escola? Mas, não, eu me formei, só que não exercia a função. Eu trabalhava no mercado. Sim. Tá? Então, no mercado, assim, eu tinha carga horária de 12, 8, 16 horas, vezes diárias, né? Nossa, tudo isso. Tudo isso. E essa escola, hoje, você frequenta essa escola administrando a Associação de Pais e Mestres. Quantas vezes, qual o tempo que ela ocupa de você para fazer esse trabalho? Sim, no momento agora, eu não estou mais na associação, porque dessa escola, né? Minha filha entrou no primeiro ano, então era um EMEB, um prezinho, né? Um parquinho. Então eu acompanhei durante os 2 anos que ela passou lá, eu acompanhei na tesouraria a escola. Sim. Agora estou em outra como um pai de apoio, né? Então, assim, trabalhos ou algumas reuniões que precisa participar, uma opinião, pela experiência já na outra escola, né? De alguns contatos, de alguns lugares para facilitar a compra de material, para a direção, para essa é uma coisa que eu gostaria de tocar. O pessoal, quando pensa em APM, pensa que é só essa questão de ficar administrando lá o balancete ou alguma outras coisas assim. Gostaria que você falasse um pouco mais dessa sua experiência na APM, em termos com os pais, em que envolvesse um pouco mais a questão dos pais. O envolvimento, assim, a questão é que, assim, a gente tem os pais participantes, temos os pais que vão na reunião, olham e vão embora, os que chegam na porta assim, eu vou e volto. Sei. No caso, eu sempre participei, sempre tive ele como na administração, acompanhando o faturamento da escola. Eu faço até engraçado. A minha esposa, ela não fazia parte. Ela começou a acompanhar comigo, junto e ela entrou. Olha aí, a gente está falando, eu falei da viagem, né? Nós estamos agora já vendo algumas imagens, né? Essa imagem, por exemplo, professor, de onde é? Essa imagem eu até peguei meio assim a propósito, que eu fui convidado, né? Não vou falar agora, eu tenho que falar assim, que eu fui, né? Porque vai ser depois, né? O programa vai depois da gravação. Eu estava vendo uma escola chamada, aí até nem lembro o nome dela direito agora, de Porteirinha, que é Miguel, José, qualquer coisa assim. E eu comecei a olhar o Face deles e o site, e encontrei um projeto lá que me chamou a atenção. Aí eu entrei em contato com eles, eu resolvi trazer já para falar de uma boa notícia. E uma boa notícia, assim, porque é uma escola que tem essa APM, Associação de Pais, mas ela tem um projeto que, assim, reinventando o ensino médio. Então eu fiquei tão curioso que eu falei assim, não, eu preciso entrar em contato com essa escola para dizer o que é. E eu até falei assim, eu quero conhecer esse projeto deles de reinventar um ensino médio. Talvez a gente possa fazer a mesma coisa com a APM. Sim. Reinventar, bem reinventar a APM. Agora, professor, tem uma experiência... Mas nós temos mais algumas imagens. Tem mais? Temos, à medida que tiver as imagens, pode ir colocando que eu vamos colocar as imagens. Comentando isso. Essa é onde? Essa imagem, eu peguei essas 2 imagens dessa escola, até porque eles têm um trabalho muito amplo com os alunos, eu achei interessante. Eu acho que a gente tem que ir resgatando, de vez em quando pesquisando como você faz e joga no Missão Educar. Eu fui buscar essa imagem também, dessa mesma escola, José, Miguel... Olha, de Porteirinha também. De Porteirinha, de Porteirinha. Interessante, uma cidade pequenininha, eles têm Facebook, tem site. Tem, algo realmente fantástico. Muito bem organizado, é uma escola estadual que tem esse perfil. Porteirinha fica em Minas? Norte de Minas, próximo de Montes Claros. Certo. Então, eu acho que nesse sentido, a gente tem que ir, através do próprio Missão Educar, né, resgatando essas coisas, assim como você coloca lá também. E eu estava falando aqui, professor, o seguinte, durante algum tempo, eu também participei da Associação de Pais e Mestres
da Você tá falando de quem escola lá? Júlio de Mesquita, que é a escola técnica, né? Bom, aí são imagens de um encontro com educadores, porque assim, eu coloquei algumas imagens para você ver assim. Nós temos um encontro com os professores, né? Mostrando uma imagem lá que tem um encontro com os pais, os encontros mais variados, por exemplo, a associação de pais, aí professores de uma escola particular, que são o pessoal onde que eu passo para fazer uma palestra, uma conferência. Esse já é um encontro, é um outro encontro, é um encontro com os jovens. Aqui nós fizemos um programa com os jovens, mas aqui é uma palestra para os jovens. Tinha mais de 300 jovens nesse auditório e o comportamento deles exemplar, lá em Sergipe, numa cidade chamada Estância. Né? E aí, eu estou descendo lá dos pais, dos professores, aí a escola, e esses são os alunos que trabalhavam com um dos meus livros chamado O Eletrãozinho. Eu estou descendo na escala, mostrando para você como a escola envolve tudo isso. E que a APM, por sua vez, é responsável de trabalhar nessa corresponsabilidade com a escola. E aí, descendo um pouco mais na escala, está lá o Eletrãozinho com os pequenininhos, porque aí crianças ali de 2 anos e meio a 4 anos e meio. Então, a APM, dentro de uma escola, eu considero assim um grande aliado para a escola. Vou te dizer uma outra coisa. Eu já tive contrato de treinamento e capacitação de professores numa escola pela APM. Né? Então, ela não administra só também, mas ela faz um outro papel. E é esse outro papel que você falou, assim, que é um trabalho com os pais. O que foi mais difícil para você? O maior desafio que você encontrou na APM? Um dos maiores desafios na APM foi a função do colocar os pais para reunião. Muitos pais sentar e participar, ver a escola não só como assim, eu vou colocar meu filho dentro e o professor se vire. Sim, sim. Assim, trazer a comunidade para dentro da escola, para ele ter a visão que ali é uma segunda casa, que ele tem que participar, ele tem que dar apoio, ele tem que, assim, cobrar. Né? Assim, que não adianta só assim, a cobrança de um diretor, de um professor, de um coordenador dentro da escola, para os órgãos públicos, não pesa tanto quanto o pai bater a mão em cima e falar assim, eu quero qualidade no meu filho, eu quero qualidade na escola. Então, a dificuldade faz trazer os pais para participar. Exatamente. Na hora que você vai falar de qualidade, se a família não estiver lá, como é que eu posso cobrar que a escola... Eu fico pensando uma coisa mais ou menos assim. Sabe, você tem 3 ferramentas para executar um trabalho com perfeição. Aí o cara te entrega uma ferramenta. Como é que pode cobrar? Nós queremos uma educação de qualidade. Entregamos a ferramenta só para a escola. A família não recebe a ferramenta, a sociedade não tem. Então, você pode ver assim que a sociedade fala uma linguagem, a escola está falando outra e a família uma outra. Você falou. Os pais têm dificuldade de vir. Agora, uma outra questão, assim, uma curiosidade. Quais as estratégias vocês se utilizaram para trazer esses pais na escola? Mas agora, antes dele contar, nós vamos falar de estratégia de gestão escolar, né? Sim, certo? mas perfeito. Vamos falar da Acerplan, Acerplan, que é um dos nossos patrocinadores aqui. Vamos ver agora as imagens da Acerplan. A Acerplan é uma empresa que assessora as escolas na gestão administrativa, RH, a parte financeira, né? A parte de marketing também. Então, para a escola poder se focar na educação, a Acerplan cuida do restante, que é a parte administrativa. A Acerplan nasceu com o DNA da educação. Temos mais uma imagem aí, que vai mostrar agora também, justamente a vontade que você tem que ter de largar a administração com quem entende e aprender a cuidar você mesmo com quem já entende, que é a Acerplan. A Acerplan já ganhou 3 tops de educação consecutivos, 2012, 2013 e 2014, né? Pela qualidade do seu trabalho, e ela atua no Brasil inteiro. Então procure conhecer a Acerplan, entre lá no site www.acerplan.com.br ou então no Facebook, também tem lá a Acerplan. Entre, conheça e veja o que você pode usufruir em termos de serviço de alta qualidade da Acerplan. Então, o professor de Mulher estava perguntando aí quais são o DNA da estratégia. Mas é que está o negócio, né? Eu só queria colocar uma coisa, porque o
o Marcos, em poucos minutos, ele falou duas frases que eu achei importantes. Primeiro, o meu bem mais precioso está lá na escola. Então, se eu não cuidar onde está meu bem mais precioso, eu vou cuidar do quê? Primeira coisa, né? Sim. Em segundo lugar, ele falou que o pessoal acha que dá a criança na mão dos professores e eles se virem, né? Quando, na verdade, nós sabemos, o senhor coloca sempre aqui, na tríade, né? Que os pais dão a educação, a escola dá a instrução, não é? Então, largar a mão na mão da escola é complicado. Agora, como é que eu posso, digamos, saber se a escola está ruim ou está boa, se eu não vou nessa escola, se eu não participo de nada? Porque se eu perguntar para o diretor, ele vai falar assim, está ótima. E pode não estar, não é? Se eu não tiver lá presente, como que por isso, acontece? Serrano, que trazer pais para dentro de uma reunião da APM é um desafio. Por isso que eu tenho curiosidade, qual a estratégia que vocês... Porque eu já fui em alguns encontros, assim, para chegar lá, a diretora, às vezes até secretária de educação, pedir desculpa para mim, porque, poxa vida, pensava que vinha, chega lá e falou assim, olha, para mim não importa se tiver 1 ou 2 ou 3, é a partir desse que você vai alavancar o restante. Então, você deve ter encontrado algumas dificuldades, e para isso você deve ter utilizado um marketing, a gente pode chamar de marketing, não importa. Que meios você utilizou? Como é que você conquistou e trouxe esse pai para dentro da escola para cuidar do seu bem mais precioso? Assim, a gente começou com reunião de pais, né? Começou assim, eu ia em cada sala, me disposia para assim, não, ó, sou pai, sou um homem, né? Participante dentro da escola, estou aqui trabalhando na PM, assim, eu sou o tesoureiro, assim, para vocês verem, assim, eu colocava, eu trabalho 12 horas, estou aqui, eu falo assim, eu não perdo 1 hora e meia para poder ver no que eu posso melhorar a escola. Eu ganho 1 hora e meia para melhorar a qualidade da minha filha. Uhum. Assim, então, com isso, a gente foi conversando com os pais em reuniões, aproveitando esses sábados letivos que a escola tem, conversando com eles, assim, que nesses sábados letivos aparecem pais, eles vão na escola participar com o filho. Então aí a gente aproveitava e falava assim, ó, tá aqui a gente pode melhorar aqui, ó, uma porta que a gente pode melhorar, se você vir aqui me ajudar a cobrar, eu consigo melhorar essa porta aqui, se você me ajudar a cobrar, eu consigo colocar um ventilador aqui pro seu filho na época de calor não passar mal. E bom, claro que no começo você deve ter tido um pouco, foi aumentando. Mas os pais, quando você conviveu com eles, eles têm essa consciência daquilo que você falou? Eu estou aqui para cuidar do meu bem maior. Se eu estou para cuidar do meu filho e quero saber como é que ele anda, consequentemente, esse pai vai reivindicar melhorias para a educação. Eles têm essa visão, essa percepção, ou é simplesmente para ir saber nota, para ir buscar boletim, para buscar resultados? Assim, teve dificuldade nisso, que muitos pais só aparecem mesmo, eu quero saber a nota do meu filho, quero saber o boletim, o coleguinha mordeu ele, vem, dá aquele desande de ofensas em cima da diretora, do professor. Uhum. Assim, mas são pais que não aparecem numa reunião, não aparecem numa APM. E fala assim, vem participar com a gente para você ver como que é. Tá aí. Na verdade é assim, então, se é dos 100%, 40% não dá muito trabalho. Não. 30% já começa a dificultar. E aí? Conseguiu o resultado com esses 30% que já o governo de foi contra, ou que ele não aparece nunca, você conseguiu o resultado? Assim, de alguns pais, assim, como você falou, né, não importa se tem 1, 2, se você consegue colocar 2 diferentes na PM, junto com você na reunião, para participar, então, assim, são 2 braços fortes a mais. Então, olha, já que nós estamos sendo vistos por muitos pais, que às vezes não sabem, né, a importância da PM, o que a APM pode? Qual o poder que a APM tem dentro de uma escola? O poder popular. Assim, a APM ela pode buscar uma reforma na escola, ela pode colocar um professor, pode tirar um diretor. Né? Porque, assim, querendo ou não, é o povo, o diretor, o professor, ele está para trabalhar, assim, para aquelas crianças. Então, eles estão para trabalhar, assim, para mim. Assim, eu sou um professor, eu sou um pai, então assim, eu estou ali para trabalhar para a comunidade.
Assim, se a comunidade vê que não está andando de acordo com o que eu quero, a escola não está trazendo a educação, assim, o conhecimento que precisa para o meu filho, eu falo assim, tem algum problema. Então, eu vou reivindicar isso. Vou atrás disso. Então, vou cobrar isso. Eu falo assim, então, vamos bater na secretaria disso, ó. O diretor não está investindo, a PM, eu falo assim, a PM está buscando meios, pressionando, mas larga de mão. Eu falo assim, a PM tem esse poder. Ah, ok. Então, Mas, agora... mas ela tem, evidentemente, ela acaba tendo depois suas limitações, porque lembrar que é APM. Isso. Associação É de esse que eu ia perguntar agora. Pais e mestres. Eu ia perguntar agora, né? Mas eu vou agora falar da Máxima Eventos. E vou deixar uma pergunta no ar para o nosso internauta pensar, para depois o Marcos responder com a ajuda do professor Liceu Moreira. Os mestres realmente participam dessa associação? Vamos deixar no ar essa pergunta. E vamos, então... A gente tem uma imagem para mostrar, que está no nosso arquivo. É a Máxima Eventos e Formaturas. É uma empresa do Espírito Santo, trabalha com eventos educacionais. Tem o Congresso Conhecer, que é anual, é maravilhoso, mas também tem uma série de eventos ao longo do ano, eventos menores, né? E você, professor, educador, que quer participar de um grande congresso, é setembro de 2015. 2014 foi espetacular. Entre no site lá, conheça, monte a sua grade de palestras, já estão todas lá já montadas, programa-se a sua data de poder ir para lá, e você pode até mesmo já começar a pensar no pagamento, já fazer um plano de financiamento para que você possa estar lá no Conhecer. E a Máxima tem mais uma novidade, que é a Escola de Palestrantes, que vai ocorrer agora, aqui no Espírito Santo, dia 28 e 29 de novembro. A Escola de Palestrantes, que é para que você que quer se tornar um palestrante, ou então quer se aperfeiçoar, ou de repente quer melhorar a sua maneira de falar em público, né? Entre lá no site da Máxima, veja lá a Escola de Palestrantes. O professor Falcão está aí apresentando essa escola. É fantástica, é muito boa mesmo. E você, para tudo isso, pode entrar no site da Máxima, que é o máxima.art.br. máxima.art.br. E eu perguntava aí para o nosso entrevistado sobre os mestres participar. Por quê? Ele falou do poder popular. O poder popular é poder popular. Quer dizer, cada um pensa o que acha e vai lá e fala, não fala. Agora a gente sabe que os mestres estão vinculados a uma hierarquia dentro da escola. Então a minha pergunta é, os mestres participam realmente com sinceridade da PM ou apenas cumprem um papel ali para a PM poder chamar a PM? Assim, na minha experiência, né, na EMEB, Padre Leonardo, que foi a escola que eu participei, assim, a diretora, os professores, os faxineiros, a cozinheira, elas participavam realmente da PM. Assim, todas as decisões que a gente tinha que tomar, o que a gente tinha que fazer para a escola, melhoria para a escola, a área educacional, uma compra de material, eles estavam ali. Eles opinavam, falavam assim, ó, isso aqui não é legal, isso aqui é bom, a gente pode melhorar isso, mostrava só, a gente está com dificuldade nesse ponto, o que os pais podem fazer, então com isso a gente tentava trazer os pais, assim, os professores, a diretora, a coordenadora pedagógica, assim, eram pessoas dispostas, assim, eles assim, trabalhavam para a escola realmente, assim, eles dedicam a vida deles para aquilo. Na verdade, eu estava contando para você uma experiência, a Júlia de Mesquita, daqui de Santo André, que é daquelas escolas ITEC, eu fui, durante muito tempo, eu com minha esposa, participando da PM. E realmente a PM, quando quer, funciona. Funciona mesmo. Ela tem suas limitações, mas funciona. E não é a PM, acho que devia até mudar o nome, porque eu tenho que incluir aí nesse M, a não ser que mestre eu esteja incluindo todos, porque na verdade eu deveria acrescentar um A aí, que são os alunos e que são ainda mais toda a equipe de apoio. Eu acho que a APM não pode ficar só dentro de uma escola, ela é uma associação dos pais e dos mestres. E o restante do pessoal está desassociado. Então é muito fácil que você vai encontrar divergência. Embora que aí, você contou, eles já estão fazendo correto. Participa todo mundo. Esse é o verdadeiramente correto. Agora, talvez tivesse que mudar o nome para dizer. Não é só APM, é APM mais alguma coisa. E que todos sejam convidados
a participarem. E por que os alunos não, né? Por que também não? Os né? alunos que, a partir de uma certa idade, né, professor? Alunos de ensino médio em diante? Mas acontece assim, que as crianças, esse aí talvez um erro meio secular. Nós achamos que as crianças não conseguem compreender determinadas coisas do adulto. Elas não compreenderão se eu tratar na linguagem do adulto. Mas elas compreenderão se eu levar isso numa outra linguagem. Por exemplo, você fala do seu bem maior que a sua filha. No momento que você chegou e conversando com a sua filha, que a sua filha, você participando, existia uma linguagem ali que você pudesse dizer o que era importante, a APM. Começa de pequeno. Sim, sim. Então, isso talvez esteja faltando dentro desse trabalho que os professores estão envolvidos, mas o professor já tem um aspecto da sala de aula. Os pais também já trabalham fora. É verdade. Então, o Marcos estava falando aí um pouco dos segredos de fazer, né, de trazer. Agora, você pode contar para a gente vitórias que você participou? Algumas vitórias que você viveu nessa sua experiência? Assim, com a PM, a gente tinha uma certa dificuldade da escola com questão de ventiladores, né? Que eram umas salas um pouco mais abafadas, umas janelinhas pequenas, né? Assim, com isso a gente conseguimos colocar, assim, a gente tinha um ventilador na sala, a gente precisa de 2. Conseguimos colocar uma pintura, uma reforma do corredor principal, do telhado da escola, que estava tendo problema, a gente conseguiu essa reforma. Assim, uma compra de materiais de limpeza para as tias da própria limpeza, da faxina, né, que elas precisavam, que muitas vezes elas lavavam a mão, a gente precisava de uma VAP, conseguimos uma VAP para elas, industrial, né, porque assim, querendo ou não, imagine a pessoa ali às 8 horas da manhã esfregar um chão de uma escola a manhã inteira, assim, e às vezes tendo outra, ou ela podendo facilitar aquilo e produzir um pouco mais para melhorar a higiene do ambiente para as crianças. Verdadeiramente, uma APM é uma microempresa. Era microempresa. Lá como vice-diretor financeiro e a minha esposa, era uma movimentação de caixa. Você tinha que administrar o dinheiro. E administrar esse dinheiro também significava administrar pessoas. E significa que a APM tem, ao mesmo tempo, uma liberdade, mas ela tem que ter o cuidado com a liberdade dela para não interferir, por exemplo, nas ações da escola. Mas ela está sempre caminhando ali ao lado, dando sugestões, como você falou, melhorando. Não é só a APM, não é só para ficar a associação, não. Ela cuida do patrimônio da escola também, não é isso? Vocês cuidam lá do patrimônio. Cuidamos. Seria uma empresa terceirizada dentro da escola. Exatamente, a empresa terceirizada, a PM. Lá a gente tinha CNPJ, tudo direito. CNPJ, endereço, sim, prestação, movimento, você tinha que mostrar lá com o fechamento do balancete. Sem dúvida. Então, vamos falar, agora já estou falando de criança, né? Porque a filha do Marcos é uma menina de 7 anos, é isso, Marcos? 7 anos. Vamos falar então da família espacial. Se você tem aí criança na sua casa, leve essa criança para conhecer a família espacial, que é teatro infantil de primeiríssima qualidade, gerada dentro de um circo que tem mais de 30 anos. Então é gente voltada para a criança mesmo. Procure no Facebook Família Espacial para você acompanhar por onde ela está andando. Ela está por aí. Ela está no teatro do Brasil inteiro. Olha aí que bonitinhos os personagens. É uma criação brasileira nossa. E daqui a pouco a gente vai ouvir falar muito mais deles ainda. E nós temos o Circo Espacial, que é onde surgiu a família espacial. Você entra no site do Circo Espacial e acompanha também o Circo Espacial. Porque é possível uma educação também, uma parte da educação também no lúdico, não é? É muito importante. Então, professor, pedagogo, eu tenho uma pergunta para fazer para você, que eu não sei, eu estou fazendo porque eu realmente não conheço o assunto. Vocês têm alguma ligação com aquela outra entidade que trabalha também, não trabalha com escola, mas trabalha, Conselho Tutelar, que trabalha também em prol de crianças, né, em prol de que as coisas aconteçam bem para as crianças. Vocês têm uma grande ligação com o Conselho Tutelar ou não? Não, temos, assim, através da diretoria da escola, né? Assim, através dessa diretoria da escola a gente tem, assim, a gente consegue ver assim, a questão de maltrato, a questão assim, de
Aí na escola mesmo lá, a gente tinha um caso assim, de uns pais que eles deixavam a filha do outro lado da esquina da escola. A criança tinha que dar mais uma esquina sozinha. E era uma criança pequena, de 4, 5 anos. Imagina dar uma esquina, atravessar uma rua sozinho. Então a gente tinha o pai da PM que via, que tinha o poder falar assim, ó, tá acontecendo a coisa errada aqui. Chama o pai para conversar, se não tiver, a gente vai até o conselho. Porque a PM também tem uma coisa, ela pode ser definida também como os olhos de uma escola. Ela faz essa varredura geral das coisas que está acontecendo, não só na estrutura da escola, mas quando ela percebe que existe alguma confusão, briga, bullying, alguma coisa. Ela não vai interferir diretamente, que não é o papel dela. Mas ela é uma parceira da escola nesse aspecto. Em umas ela pode ter até uma interferência mais direta assim. Agora eu gostaria de saber de você assim, uma coisa. Na sua opinião, sei que você teve essa experiência lá na sua escola. Você acha que uma APM numa escola hoje, ela poderia atingir melhores resultados junto com a escola ou isso não está acontecendo? Por que você acha que isso não está acontecendo? Poderia atingir resultados muito melhores, muito. Mas assim, não acontece pelo fato. Pais não participam, que acham assim, eu vou perder meu tempo lá dentro da escola? Para quê? Eu tenho que trabalhar, eu tenho meus problemas dentro de casa. Assim, esse é aquele negócio. Culpa do governo, o governo se vira. Já paga os impostos, né? Assim, eu já pago, assim, eu falo assim, o que eu tenho que fazer é ir lá saber se ele tá tirando a melhor nota para garantir alguma coisa. Mas esquece que não é só a melhor nota que garante alguma coisa. Falo assim, você tem um filho hoje, mas pode ter outro pequeno que vai entrar. Seu filho vai ter um filho que vai precisar daquela escola também. Eu falo assim, então você tem que garantir a melhoria dela. Então você tem que... E os pais hoje não vão atrás. No esquema lá, no organograma da APM lá da tua escola, quantas pessoas você tinha e quem é professor, estava distribuído nesses outros apoiadores ou tinham só pais e mestres? Mas não, a gente tinha a questão a definição, né, o tesoureiro chefe, que era eu, tinha o meu minha vice-tesoureira, tinha outros pais para trabalhar em outras partes da escola, a questão de ver a manutenção, de passar a administração. Os professores também tinham esse apoio, né, eram apoiadores dos pais, né, que a gente tinha a diretora que ela presidia, né, o consenso todo da reunião da PM, então, assim, os pais e os professores de apoio, conjuntamente, né, junto com a merendeira, o pessoal da faxina, então, assim, tinha a sua separação e todos trabalhavam no mesmo foco. Vocês promoviam o encontro dos pais ou era uma agenda? Tipo assim, então tem lá na agenda que realmente os pais têm que participar. Se vocês tinham organizado, se vocês participavam da organização das festas em gerais da escola, mas também daquelas voltadas assim, vamos fazer alguma coisa para os pais, especificamente para os pais, não para receber nota, falar de nota, nem de boletim, mas como se fosse um momento deles, um momento com eles. Vocês tinham isso? Tínhamos. A gente trabalhava assim, tinha a questão, você que tem aquele sábado letivo, que é normal em todas as escolas, assim, a gente tinha uns trabalhos assim, para trazer os pais para dentro da escola, para gente mostrar para os pais, falar assim, aqui ó, vamos participar, conhecer a escola e conhecer seu filho dentro da escola. Aí fala assim, não é só participar, não era só assim, o sábado letivo, mas assim, conhecer e participar. Até hoje ainda, eu me afastei, saí dessa PM da escola que eu era mais participativo, estou em outra. Mas de vez em quando eu faço alguns trabalhos lá. A diretora me ligou, você pode vir ajudar aqui na elaboração de uma festa, ajudar a fazer alguma coisa, ter uma ideia para os pais. Eu falo assim, eu vou, porque querendo ou não, minha filha esteve lá. Então eu falo assim, eu tenho um senso que tem outras pessoas do bairro que tem crianças pequenas que precisam também. E qual a APM se mantém como? Pensando em recursos financeiros, como é que ela se mantém? De onde vem a verba? São os associados? De onde vem isso? A verba é governamental.
Sei. O governo ele tem a gente tem, vamos pôr, 200 alunos, então cada aluno tem um valor X. Sei. Vamos supor, o aluno, cada aluno da escola vale R$ 10. Então, é R$ 10 para gasto daqueles alunos, questão de material, e fora outra, assim, mais uma verba que vem para questão de manutenção, ou uma compra de material. Se não deu, vocês se viram. Tem que fazer festa e organizar algumas coisas para, de repente, que você falou lá, colocar os ventiladores, trocar lá alguma coisa, acabou a verba. Acabou a verba, acabou tudo. Então, aí também que entra administração e planejamento, né? É. Tem que planejar, eu tenho aquela verba, vamos ver quais são as prioridades e tudo mais. Mas, então, vamos agora, enquanto a gente dá uma respiradinha nessa ótima Enquanto conversa... nós planejamos aqui a próxima pergunta... Né? Vamos falar, então, da Ravan, né? A Ravan, que está desde 77 fornecendo salgados e doces maravilhosos, congelados, aquelas comidas semi-prontas, você pode guardar na geladeira e fazer o dia que você quiser. Vamos dar uma olhadinha no que a Ravan oferece. Dá uma olhadinha para você ver aí, olha. Temos aí salgados, né? Temos aí macarronada. Planejar um encontro desse com esses todos os pais vão, não vão? Temos aí com também, certeza. olha, uma mesa maravilhosa. E a Ravan tem 3 lojas na Grande São Paulo. Tem no Ipiranga, na Vila Santa Catarina e na Vila das Mercês. E você pode também entrar no site para conhecer essas delícias todas, ver como é que encomenda. Tem a loja virtual lá, www.ravan.com.br. É maravilhoso, eu posso ali afiançar. Vai lá. Mas então, professor, eu digo assim, acabou a verba, isso aqui é uma questão de planejar, mas acabou a verba, vocês não podem fazer nada para uma festa, organizar alguma coisa para vocês arrecadarem fundos? Antes podia, agora não pode mais. O governo não, assim, a gente tem que viver com a verba que é emitida pra gente. A gente não pode mais montar festinha, como antigamente tinha. Isso que eu tô vendo. Tinha Então já as quermessinhas, a gente fazia uma festinha para poder complementar essa verba, para ter uma compra a mais. Hoje em dia a gente não pode mais. Não pode mais. Não pode mais. Assim, por questão de lei, legislação, foram cortados essa verba adicional que as escolas montavam. Mas olha, tem um detalhe importante, é o seguinte, professor, eu acho que essas festas, fora da arrecadação, elas tinham um papel de integração muito forte, não tinha? Tinha, por isso que eu ia perguntar para ele. Essas festas, até falar assim, elas têm muito mais um papel de integração. Porque, na verdade, o que acontece é assim, se você tem a verba que você recebeu e a APM pode utilizar essa verba para fazer um encontro desses, como, por exemplo, organizar a festa, se você tiver verba, você pode? É isso? Então, o complemento. Tendo a verba, você pode fazer? A gente, tendo a verba, a gente consegue. A gente pode fazer. Pode fazer. Mas assim, mas é com o dentro da verba que a escola tem. Assim, a gente, se acabou, se a gente quiser fazer algum encontro, a gente vai fazer o encontro, aproveitar e falar assim, a gente inventa. Uma exposição dos alunos, dos desenhos dos alunos, a gente põe a exposição dos desenhos, de brinquedos que eles montaram, para o pai vir para dentro da escola. Isso, mas vamos pensar assim, se você quiser lá, dentro da verba, você administrou, falou, pô, tá legal, não tem que trocar ventilador, não tem que consertar piso, fazer umas coisas, vamos trazer esses caras para a escola. Vamos fazer uma quermesse, montar umas barracas assim, eu vou te falar até de uma escola que nós apresentamos aqui, né, que é o 4º ano de empreendedorismo dessa escola, se bem que a escola particular não serve como exemplo apenas. Nessa 4ª festa do empreendedorismo, depois de tudo que eles produziram, eles foram vender na feira. Se a escola quiser fazer isso, ela também não pode, por causa de legislação. Não pode. Aí já tolhe a questão até do empreender. Como é que eu posso falar de uma pedagogia empreendedora se o próprio processo educacional não permite? Realmente é bem provável que essa decisão tenha suas razões, né? A gente até sabe quais são os aquele pagando por todos, né? Porém, né? Ao lado integrativo podia ver, aí eu ver o meu pitaquinho, né? Quem sabe os legisladores pensam nisso. Eu faço uma festa com o dinheiro que eu tenho, mas essa festa se banca, porque eu fiz, e quando acabar a festa, quanto custou essa festa para nós? Custou R$1. Entendeu? Custou R$1. Eu investi, custou R$1. Porque a festa depois ela se autogerou. Só que, às vezes, as legislações tentam cobrir um problema
e não pensam, não cobrem outro, até causam outro, né? Apoiadores? É. Se nesse caso você pode buscar um apoiador, pode? Não, você vai fazer essa festa e o que é que você, por exemplo, você no momento que você conseguir 1 ou 2 patrões, você pode fazer isso? A questão das festas, a gente, pelo menos da escola que fazer, a gente não tinha, não poderia, porque é uma verba de fora. Assim, o município, o estado, ele fala assim, não pode fazer porque não, eles chamam de um favorecimento, sem uma licitação, sem um... Então, quer dizer, é uma solução que... Você que numa vez anterior podia se fazer isso. No fim, solucionaram um problema e não solucionaram o problema por inteiro, né? Eles já acabaram gerando um outro problema, mas quem sabe isso se corrige até por força da voz das APMs, de repente, né? Então, nós estamos agora nos encaminhando, temos poucos minutos para o programa, né? O assunto é muito vasto, né? Nós estamos aqui diante de uma experiência muito boa. A gente, então, vai dar uma palavrinha aqui, rapidamente, sobre mais um dos nossos colaboradores, para que fique livre depois aí com o tempo final, para a gente ter umas considerações. E certamente esse programa aqui sirva de incentivo para que os pais participem mais, né? E interajam realmente e se sintam corresponsáveis pela administração escolar. Vamos falar agora, então, da Digicad. A Digicad é uma escola, né? Como não poderia deixar de ser, temos também uma escola aqui, que é uma escola da área de TI. Ela tem presencial e tem EAD também, né? E ela tanto serve pessoas físicas como também pessoas jurídicas, empresas. Veja o filme da Digicad para você ver. Se você busca ampliar o seu conhecimento em tecnologia, conte com a Digicad. São 21 anos de experiência, oferecendo os melhores cursos nas áreas de computação gráfica, TI, formação Office e gerenciamento de projetos. A Digicad capacitou mais de 32 mil pessoas e já atendeu mais de 700 clientes corporativos, mantendo padrão de excelência e constante inovação. Nossa equipe de instrutores é formada por profissionais que utilizam tecnologia no dia a dia, transmitindo aos alunos dicas práticas, informações de mercado, além de ensinar a melhor forma de utilizar cada ferramenta. Contamos com estacionamento próprio, laboratórios climatizados com computadores atualizados, sistema de projeção ou TV de alta resolução para os alunos acompanharem passo a passo cada conceito. Em todos os cursos, os alunos utilizam material didático detalhado e sistematicamente atualizado. A Digicad é um centro de treinamento autorizado da Autodesk, parceiro técnico Microsoft, e conquistou pela excelência do seu serviço a certificação ABNT NBR ISO 9001-2008. Acesse o site, ligue ou faça uma visita. Nossa equipe lhe dará a melhor orientação para atender suas necessidades de treinamento ou de sua empresa, em turmas regulares, individuais, fechadas ou em company. Invista em conhecimento. Escolha a Digicad. Muito bem, está aí a Digicad. Veja lá. E, professor, então, prosseguindo aqui nos últimos instantes do nosso programa, qual que é? A curiosidade é, depois disso tudo, eu sei que você continua aí trabalhando, e quais outras atividades você exerce? Tem algumas delas que você ainda presta para algum trabalho pela comunidade, através da Associação de Pais, mestre ou de alguma outra entidade? Assim, por outra entidade, né? Eu faço parte de uma equipe de Taekwondo, se chama Explosão ABC. A gente exerce, leva o esporte, esse esporte olímpico, para a comunidade, que eu trabalhei, que eu me formei lá, faixa preta lá, no DR, em São Bernardo. A gente mostra para a criança o esporte. Ah, tá, ok. Então quer dizer que além disso, além desse outro, ainda sobra mais um tempo. Sobra mais um tempinho. A gente temos que mostrar um futuro melhor para nossas crianças. E administrar o tempo, tá vendo? Como é possível administrar o tempo. A gente faz todo dia, okay. Todo programa a gente faz isso aí, né? Exatamente. Aí é com você agora, Serrano. Então, olha, agradecemos demais a presença sua, Marcos. Aqui a gente até vai colocar daqui a pouquinho o teu e-mail para aqueles que quiserem trocar experiência com você, aprender um pouquinho como você já fez, né? E trocar ideia, né? Trocar ideia para ter o seu e-mail aí para o pessoal poder. Vamos até pedir para o Guilherme colocar o e-mail do Marco aí, enquanto a gente vai terminando aqui.
Para que alguém possa entrar em contato, eu queria que você desse as suas considerações finais sobre tudo que nós conversamos aqui. Assim, eu pediria para os pais ser mais participantes na escola, né? Como eu falo assim, eu tenho uma filha, é meu bem precioso, é o meu tesouro. Assim, como eles têm filhos também, são os tesouros deles, eles vão participar, que eles busquem a melhoria do ensino através da PM, que é possível. Mas não só sentar e reclamar que o ensino não está bom. Não está bom por quê? Então vamos correr atrás. Perfeito, ótimo, maravilha. Muito obrigado, viu, Marcos? E, professor, qual a nossa frase, né? Nós temos a nossa frase, que acho que o Marcos vai gostar dessa frase, viu? Vamos chamar essa frase? Então, essa frase fica para você também, Marcos, porque ela se aplica tanto à nossa vida que era o nosso mote. O homem não é sábio porque ele sabe, é sábio porque você ama. Você ama sua filha, o seu bem mais precioso. Você quer o melhor da educação. Então não adianta simplesmente o cara saber. O saber sem a sabedoria, o saber sem o amor não faz sentido. Maravilha. Agradecemos demais, então, a presença do Marcos aqui, a professora Seu Moreira, a pessoal da equipe técnica, todo o pessoal que participa do programa. Esperamos você aqui na próxima segunda-feira com mais uma Missão Educar. Participe, vai mandando suas mensagens por e-mail, aqui mesmo no site da UpTV. Nós queremos que você traga, olha, o Marcos foi indicado por uma entrevistada nossa que veio aqui indicar para uma outra entrevistada nossa. Quer dizer, tem gente colaborando para que a gente tenha assuntos muito bons aqui, como o de hoje. Então, colabore você também. Manda a sua experiência, a sua opinião, a sua pergunta, ok? Um grande abraço, até a próxima segunda-feira aqui na UpTV com Missão Educar às 18 horas. Até lá.